Graças a Deus, meus irmãos, espero que todos estejam bem. E hoje eu quero fazer um pequeno devocional para você no Salmo 3. Salmo 3, a palavra de Deus diz o seguinte, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Nesse devocional de hoje, eu quero que você fique com 3 ações que Davi tem nesse salmo, no Salmo 3. A primeira ação que Davi faz, que nós vamos fazer também, é ter confiança. A segunda ação é descansar. E a terceira ação é pedir, fazer uma petição. Observe que nesse Salmo 3, algumas Bíblias trazem um título, como aqui na minha está escrito, Confiança em Deus na Adversidade. Observe que essa confiança em Deus na adversidade, no contexto do Salmo 3, Davi está fugindo do seu próprio filho, fugindo do seu reino, do seu próprio filho Absalão. E a Bíblia vai falar em 2 Samuel, que são histórias correlatas, que Davi foge de Absalão sem mesmo ter colocado a sandália nos seus pés. Tão repentina foi essa revolta de Absalão, ou pelo menos a amostragem da revolta de Salomão a Davi. Aí você tem N fatores que talvez possam contribuir com isso. Um pai não presente na vida de Absalão, um filho, Absalão, extremamente mimado. Você vai ver na história de Absalão uma pessoa completamente mimada, né? O pai sem dar uma repreensão, até mesmo com a conivência de Davi com Amon, aquele que violentou a irmã de Tamar, de Absalão, Tamar, que também era filha de Davi. Você vê Absalão então tramando uma forma de matar Amon, que era o primogênito de Davi. Enfim, uma família completamente sem estrutura. E olha que interessante que é um homem chamado segundo o coração de Deus, mas uma família com pouca estrutura. Pois bem, Davi então foge do reinado, do seu reino, e então Absalão, ele usurpa o reino do pai, ele se declara rei ali de Israel, de Judá. Então começa toda essa trama. Davi sai correndo, leva o que tem ali na mão, sai até mesmo descalço. Então Davi começa esse salmo, ele fala para o Senhor, ele lamentando do que aconteceu. Ele diz no versículo 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Perceba a ação de Davi aqui. Perceba que mesmo sendo praticamente expulso do seu próprio reino, mesmo sem até mesmo ter colocado sandália nos seus pés, ele fugiu literalmente descalço, sem preparo algum. Davi ainda, sabendo dos seus pecados, sabendo que aquilo que estava acontecendo era decorrência do seu pecado, em 2 Samuel está dito que o profeta Natã, ele chega para Davi, anuncia da parte de Deus o que Davi havia feito contra Urias e com Batseba, e Natã ele profere algo contra Davi. Ele fala que a espada nunca sairia da família dele. Isso é decorrência do pecado de Davi. Mas mesmo assim esse homem não para de cessar. Ele não para de invocar o seu Deus. Senhor, como tem crescido os números dos meus adversários? Davi sabia que o que estava acontecendo era culpa sua. Como disse no capítulo 12 de Samuel, no segundo livro de Samuel, isso está bem descrito. Davi está mostrando que a única forma de você e eu aplacarmos os nossos temores, de corrigirmos os nossos pecados, de arrependermos, melhor dizendo, dos nossos pecados e ter uma vida e ser chamado de Deus, de mulher e homem segundo o seu coração, é clamando a Deus e lançar sobre Deus tudo que nos aflige. Mesmo sabendo que os pecados são nossos, nós que cometemos, vivemos nesse mundo e iremos cometer pecado, mas viver em santidade e clamar a Deus
é uma forma de nós lançarmos sobre Deus, sobre os nossos temores, sobre Deus, o que nos aflige. Então, nós, assim como os pássaros que saem aqui de uma região fria e vão para uma região mais quente por causa do início do inverno, eles vão instintivamente através de lugares mais quentes. Você e eu instintivamente devemos clamar ao Senhor. Isso é uma dependência comum do povo de Deus para com o seu Deus. Clamar a Deus e dizer: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E é interessante que no Salmo 2, ele vai dizer, no versículo 2 do Salmo 3, ele diz: são muitos que dizem, de mim não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Aqui é uma coisa bem interessante que talvez, eu creio que essa seja a maior aflição desse Salmo. Tá? A maior aflição que esse Salmo pode demonstrar é esse versículo 2. Não há em Deus salvação para ele. Mesmo que as maiores provações viessem dos céus para provar você e a mim, mesmo que as piores tentações viessem dos infernos para que você e eu fôssemos tentados, mesmo que a mais excruciante dor de uma cruz viesse sobre mim e você, que viesse dessa terra, nada seria pior do que ser dito: não há em Deus salvação para ele. Nada foi mais dolorido, nada foi mais perfurante, nada foi mais ardiloso, nem mesmo a traição dos seus amigos, chicotes, vergonha, açoite, crucificação, nada disso foi mais terrível para o nosso Salvador Jesus Cristo do que dizer naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo e também Davi aqui no Salmo, ele está dizendo que não ter salvação em Deus, ou não ter salvação dada por Deus, é se sentir desamparado por Deus, é a pior das maldições que pode cair sobre um homem. É a maldição das maldições. É a pior desgraça que pode cair sobre a vida de um homem, é não ter em Deus salvação. Mas Davi confia. E aquilo que eu disse para vocês no início, as 3 ações de Davi, a gente começa a perceber já no versículo 3, a confiança de Davi. Olha o que ele diz no versículo 3 do Salmo 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Eu gosto muito de quebrar esses versículos, onde tem muita vírgula, onde tem um artigo emendando as frases. É interessante que Davi, ele faz muito disso, e é interessante você quebrar esses versículos. Por exemplo, você percebe aqui que Davi tem um esteio inabalável, um esteio esperançoso em Deus. Ele diz que Deus protege o seu servo de ataques dos seus inimigos. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo. Aqui hoje nós já temos uma forma da confiança de Davi, sabendo que os dardos dos inimigos jogam contra ele, é Deus que o defende, porque Deus é o escudo. Não só a sua integridade física, defendida por escudo, que é Deus, mas a sua integridade real, a sua dignidade real, ela também seria protegida, porque ela foi dada por esse próprio Deus, que ele vai falar no versículo 3, és tu a minha glória. Deus, porém tu, Senhor, é o meu escudo e és a minha glória. Tanto a integridade física desse homem e a integridade real, a dignidade real desse homem está mantida por Deus. E agora ele diz que o Senhor exaltas a minha cabeça. Esse homem tinha tanta confiança no favor divino que essa expressão que exaltas a minha cabeça é uma expressão de encorajamento. Embora que Davi, por algum momento, deve ter inclinado sua cabeça para a tristeza, agora Deus levanta a cabeça desse homem e daria a ele a honra que é devida, porque por amor ao nome do próprio Deus, Deus faria isso com ele, dando alegrias, dando ações de graça a esse homem. E aqui eu quero que você entenda mais uma vez esse versículo 3, como eu disse no início, quebrando esse versículo em pedaços. Observe que a misericórdia de Deus, ela é defesa para os indefesos, porque ele é o nosso escudo. Deus é defesa para os indefesos. O nosso Deus é glória para aqueles que são menosprezados, pois tu
és a minha glória. E mais uma vez, como nós podemos ver a misericórdia de Deus agindo, é porque Ele dá alegria aos descontentes. Tu exaltas a minha cabeça. Observe como é que a misericórdia de Deus age. Ela é a defesa para os indefesos. Tu és meu escudo. Ela é a glória para os menosprezados. Tu és a minha glória. E ela é a alegria para os descontentes. Tu exaltas a minha cabeça. Então ele parte para o versículo 4 dizendo: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Há uma passagem do livro de Charles Spurgeon, um pastor batista do século XIX. Ele diz que, comentando sobre essa passagem, ele fala que os inimigos de Davi clamam contra ele, mas Davi ergue a sua voz mais aguda, mais alta do que seus inimigos, clamando a Deus. Ele ergue sua voz num tom tão alto que se torna mais forte, mais barulhento que o clamor dos seus inimigos. O que Davi está declarando aqui a Deus, ele está declarando publicamente para todos ouvirem: com a minha voz eu clamo, que Deus me responde. Eu clamo publicamente a Deus para que haja escudo, proteção, exaltas na minha cabeça, e nós sabemos que Deus, lá do seu santuário, como diz Davi, do seu santo monte, Ele nos responde, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos responde. E você sabe, e todos nós sabemos, que não há alimento mais doce para a nossa alma, não há alimento mais, como diz o meu pai, com tutano para a nossa alma, do que a resposta das nossas orações. Deus se preocupa com a resposta das nossas orações. Então, Davi tem confiança. O segundo ponto que nós devemos notar aqui é o descansar de Davi. Observe que no versículo 5 ele fala: deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Se deito-me, pego no sono é um ato de confiança em Deus, nós podemos entender aqui também que até mesmo nos momentos mais vulneráveis, como o sono, aquele momento que nós não temos nenhuma forma de proteção, nesse momento Deus nos protege também. Até mesmo nesses momentos mais vulneráveis, como o sono, nós temos a proteção de Deus. Então isso é demonstração de confiança. E é uma coisa interessante a ser dita: se eu deito, durmo, e isso significa confiança, porque não há em mim preocupação, mesmo com os meus numerosos inimigos, como foi dito acima, né? Eu deito e durmo e não tenho preocupação, isso significa confiança em Deus. O acordar no outro dia significa fidelidade de Deus. Se eu deito, é confiança em Deus. E se eu acordo, significa fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. A mão de Deus deve ser o nosso travesseiro. No versículo 6 ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi aqui ele não está subestimando o número dos seus inimigos, nem muito menos a inteligência deles. Segundo até a mesma conta de Davi, havia milhares de pessoas contra ele. O que nós podemos entender aqui, até mesmo que o próprio João Calvino entende, é que não importa a quantidade de inimigos que nós temos, não importa o tamanho da montanha que você e eu devemos transpor. O poder de Deus não é medido nem um pouco pelo conforme dos nossos limites. Deus ele não se amolda aos nossos planos. Nós temos que ter a confiança, assim como Davi teve, esse descanso que Davi teve, que não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Deus ele vai agir da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, independente da quantidade de inimigos que eu tenha. E é interessante, o que me chama muita atenção aqui, é que mesmo Davi não se aventura em nenhuma batalha antes de orar a Deus. Observe que Davi sempre, quando vai fazer algo, ele clama a seu Deus, ele se entrega de corpo e alma, ele clama em alta voz, pedindo a Deus. Então Davi, nesses versículos, nós conseguimos ver a confiança de Davi, o ato de confiar de Davi, o ato de descansar e também o ato de pedir. Observe o versículo 7, quando ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Quando Davi diz aqui, olha, levanta-te, Senhor, salva-me, é a mesma intenção que Davi está dizendo assim,
Senhor, batalha por mim. Senhor, lute por mim. Davi clama ao general, ao certo general, que é certo que se ele entra numa batalha, se ele entra numa guerra, é para vencer. Ele clama ao comandante que onde ele está, ao lado que ele está, é o lado vitorioso. Ao pedir salvação e pedir por vingança, Davi clama a Deus, porque ele sabe que, segundo até o mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 32, diz que a Deus pertence a vingança, a Deus pertence a retribuição, no tempo certo. Davi não quer cometer justiça com suas próprias mãos. Davi traz à memória, creio que isso acontece com Davi nesse momento, que Davi trouxe à memória todas as vitórias anteriores que ocorreu na vida de Davi, onde ele experimentou a assistência de Deus. Onde as vitórias que por Davi, por ele conquistadas, foram só concedidas, permitidas, porque Deus aprova assim. Então Davi, ele diz algo que é essencial para uma doutrina monergista, ou uma doutrina que nós chamamos de doutrina calvinista. E eu amo essa doutrina que diz: do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Esse é um dos âmagos que nós temos da doutrina monergista, da doutrina calvinista, da doutrina que na nossa igreja presbiteriana ela se ampara, que essa doutrina que é a mesma que o profeta Jonas vai falar, do Senhor pertence a salvação, e logo nós vamos ver também Paulo dizendo, centenas de anos à frente, para o povo de Éfeso: do Senhor pertence a salvação, nós somos salvos somente pela graça, é Deus que nos salva, é Cristo que nos une ao Pai, e o seu Santo Espírito é que nos cela dessa verdade. Esse é um ponto central que você e eu nós devemos sempre lutar e defender, que a salvação de todas as suas minúcias só vem do Senhor. Deus é quem escolhe o seu povo, Deus é quem alcança o seu povo, Deus tem os seus eleitos e a sua graça é invencível, nos sustenta pelo poder do seu Santo Espírito. Nós somos o povo, e Davi confirma isso, que sobre o povo de Deus está a tua bênção. Nós somos escolhidos de Deus, assim como Davi também era. Você e eu, nós somos escolhidos porque descansar, confiar, descansar, pedir a Deus pela sua vingança, pelo seu momento, na atitude de Deus sobre todas as coisas que estão acontecendo, é um traço de uma pessoa que crê somente em Deus e é salvo pela graça. Eu queria que você ficasse com esses 3 pontos. Confie em Deus assim como Davi confiou. Descanse em Deus como Davi descansou. E peça a Deus, clame a Deus que tudo que possa retribuir a que as pessoas que lhe fizeram algo de ruim, ou a situação que está de ruim, é Deus que vai fazer isso. Confie em Deus, que Ele fará. E que possamos aí no final da nossa jornada, quando nós encontrarmos com o nosso Deus Salvador, Ele dizer: esse aí é o Fernando, esse aí é minha filha, o meu filho, que é um homem e uma mulher segundo o meu coração. Eu creio que é o desejo de todos os crentes, de todos esses que são lavados e comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.